Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No último vídeo que eu falei sobre isso, né, eu falei como identificar, como você perceber o tempo que você está gastando no celular, como você administrar isso, como você conseguir estabelecer uma nova rotina de consumo e se você tira tudo de uma vez ou se você tira aos poucos, como que você faz isso? Mas hoje eu queria falar com você que já sabe que tem um problema, que você que já tá tentando passar menos tempo no celular, só que você acaba caindo em outras armadilhas, e foi isso que aconteceu comigo. Como eu falei com vocês, eu já fiz jejum várias vezes de rede social, já fiz também redução várias vezes, então hoje eu tô com 1h30 de redes sociais. Como eu falei também, já tem dias que eu uso mais, tem dias que eu uso menos, mas o objetivo é 1h30 e o objetivo também é ir diminuindo esse tempo mais ainda, conforme for ficando saudável. Só que o que aconteceu nesses primeiros momentos onde eu fazia o jejum ou nesses primeiros momentos onde eu comecei a reduzir? Como eu não tinha reestruturado a minha rotina, eu simplesmente falei, não vou mexer no Instagram, não vou mexer no celular. Eu acabei por indo por outros caminhos, preenchendo aquele vazio que era do celular por outras coisas. E eu acho que acontece muito com a gente. Então, assim, como eu já falei com vocês, meu fraco é o Instagram. Então, assim, não estou mexendo no Instagram. Ponto. Eu ia pro YouTube, passando feed no YouTube, ficar lendo só as legendas dos vídeos, os títulos dos vídeos. Eu fui para as configurações do celular, fui pro Pinterest, passei a consumir mais YouTube. Já também aconteceu de eu não estar mexendo no celular e aí ir pro streaming, maratonar várias séries. Já aconteceu de eu me ocupar com várias coisas para além do celular. Então, assim, eu consegui identificar que estava sendo um vício, estava sendo um problema. Eu consegui retirar do meu cotidiano, né, aquele vício, mas eu acabei me ocupando com outras coisas que também não eram o que Deus estava me pedindo para fazer, não eram as coisas que eram os meus objetivos de fazer, e continuei perdendo tempo. Então é como se tivesse tirado, né, aquele vício e aí ficou o buraco. E aí eu fiquei por várias vezes ocupando esse mesmo buraco com outras coisas. E aí eu fui buscar do Senhor o que fazer, porque eu não estava encontrando forças para simplesmente pegar esse tempo, esse buraco que tinha ficado e preencher com o que realmente importasse. E aí ele me levou a fazer uma lista com tudo que ele tinha me mandado fazer nos últimos meses, nos últimos anos que eu ainda não tinha colocado em prática. Todos os ministérios que ele tinha me dado, afazeres, e que eu tava fazendo meia boca e ao mesmo tempo tendo muito tempo de sobra sendo desperdiçado. E aí eu fiz uma lista com tudo que era para eu estar fazendo e não estava, e passei a ocupar o tempo que eu estaria no celular com essas pequenas coisas. Não comecei de uma vez porque eu achei que ia ficar massivo, né, do nada, uma pessoa que fica procrastinando horas no celular, fazendo várias coisas diferentes, então eu comecei aos poucos. Coloquei também hobbies em ação que eu tinha vontade de fazer, tipo, sempre gostei de quebra-cabeça, de pintar, de desenhar, e tudo isso eu não estava fazendo, tudo isso estava sendo perdido, então coloquei tudo isso em prática e principalmente aplicar tempo com o Senhor. Então, comecei a estudar a Bíblia de fato, porque eu só fazia o meu tempo devocional, né? Mas não estudava as Escrituras, que são coisas diferentes. Então, eu passei a estudar melhor as escrituras, quando eu estava, né, na internet, afunilar melhor o que eu ia ver. Então eu ia ver um podcast de algo que eu já estava estudando, eu ia ver algo que ia me fazer bem como pessoa e como espírito também, sabe? Ia fazer bem pro meu espiritual, ia me aproximar de Deus. Eu comecei a fazer as coisas com mais zelo também. Então aquilo que eu fazia antes, sei lá, lavando uma vasilha e vendo stories de alguém, ou sei lá, vendo um vídeo, eu passei a realmente me dedicar a lavar aquelas vasilhas da melhor forma que eu podia, a fazer aquela comida da melhor forma que eu podia. E eu percebi que por muito tempo eu falei que eu não levava jeito pra cozinha, que meu esposo levava muito mais jeito que eu. Mas esse processo me fez perceber que não era jeito, era atenção. Então, em vez de eu estar ali quando eu tava fazendo comida, estar totalmente dedicada àquilo, temperar da melhor forma, exercer ali da melhor forma, eu ficava meio que fazendo a comida no automático, mais preocupada com outras coisas, vendo rede social, queimava várias comidas por conta disso, e o que me faltava não era jeito, era zelo. E a partir do momento que eu comecei a excluir realmente o celular desses momentos onde eu ia servir a minha casa, servir a minha família, eu comecei a fazer com muito mais excelência, não só a comida, mas como outros serviços de casa também,
outras coisas que competem a mim, né, como mulher, como esposa, como serva do Senhor, na casa de Deus também. Então, assim, passei a me aplicar em tudo, sabe? Estar presente, eu acho que essa que é a palavra. Porque antes eu estava dentro do celular e visitando a minha casa, visitando ambientes com pessoas, então eu passei a realmente tirar o celular e a estar presente. Quando eu estava com meu esposo, eu estava com meu esposo. Quando eu ia lavar as vasilhas, eu ia lavar as vasilhas. Quando eu ia lavar um banheiro, eu ia lavar um banheiro. E quando eu ia estar, sei lá, com minha mãe ou com uma amiga, eu realmente estava presente naquele momento. E não preocupada com o que a fulana estava postando, ou a pessoa tá falando comigo e eu tô ali no celular o tempo todo, sabe? Dá de um vídeo só sobre isso, né? Porque é muito complicado como estão as relações hoje, mas eu passei a ser presente nas coisas que eu fazia e isso foi ocupando o meu tempo. Eu passei a selecionar, sabe, as coisas que eu ia fazer. Quando eu, né, tomava atitude num dia de fazer determinada coisa, eu pensava o porquê daquilo, qual a finalidade daquilo na minha vida e se realmente fazia sentido, sabe, eu estar fazendo isso naquele dia. E desde então eu sinto que eu sou muito mais parecida com a versão que eu quero ser, sou muito mais parecida com a versão que eu quero apresentar ao Senhor. Claro, ainda falta muito, tem muito a lapidar em mim e creio que há muito a lapidar em você também, mas só o fato de eu estar presente, de louvar em tudo que eu faço, porque eu tô ali de corpo inteiro, eu tô ali presente de fato, já mudou demais a minha vida e eu comecei realmente a colocar projetos que Deus sonhou pra mim há muito tempo. Comecei a colocar projetos que eu sonhava em fazer há muito tempo, hobbies que eu já tinha parado há muito tempo ou tinha vontade de fazer, comecei a fazer. Então, eu comecei a tomar uma realidade de vida real, sabe? Parecia que eu estava vivendo no mundo digital, no mundo online e, como eu falei, visitando a vida real, sabe? Visitando a minha casa presente, meu mundo físico, mas que eu gostava mesmo é de estar ali, inserida dentro da internet. E a partir do momento que eu comecei a tirar o celular, foi assim, libertador mesmo, sabe? Ouvir o barulho da chuva, como eu tô ouvindo agora, sentir, andar pela casa e sentir o cisco no chão e perceber que eu tenho que varrer a casa, sabe? Tomar um café, comer alguma coisa de corpo presente. Eu já falei com vocês aqui sobre gula, né? E uma coisa que eu percebi é que muitas vezes eu tinha gula e, como eu falei, né, eu fazia uma refeição já pensando na próxima, porque eu não estava presente naquela refeição, eu estava comendo aquilo, mas com o olho no celular, com o olho fazendo outra coisa, preocupada, né, ali no feed. E quando eu vi, eu já tinha comido, nem tinha visto o que era que eu tinha comido, não tinha visto o gosto. Então eu estava sempre esperando a próxima refeição, porque eu queria me saciar, né, dos gostos e tudo mais, no meu paladar. Mas quando eu sentava pra apreciar isso, que é a alimentação, eu estava com a cabeça em outro lugar, não estava presente. Então até isso passou a fazer mais sentido. Eu passei a controlar melhor a alimentação depois que eu comecei a ficar presente. Então, por exemplo, tirei o celular de todas as refeições que eu vou fazer. Isso me fez ser mais presente e consciente, ter mais consciência de saciedade até, onde muitas vezes eu acabava comendo mais do que eu precisava porque eu tava ali só comendo, como uma máquina, porque eu tava olhando o celular e não percebia que eu já estava saciada, não percebia que eu já estava cheia. Então, assim, estar no mundo real tem me feito sentir que tudo é um presente. Como eu tô falando, a comida é um presente, a água gelada que você bebe é um presente, estar na sua casa é um presente. Quantas vezes a gente passa dias e dias sem perceber o que você tá sentindo, perceber, sei lá, talvez você tá com uma dor no pé, você tá com uma torção e você nem percebe, porque você tá ali inserido num mundo online, no mundo digital e não se entrega ao que é real, sabe? Então hoje eu queria te convidar a fazer isso. Reorganiza a sua rotina, faz essa lista de coisas que o Senhor já te chamou para fazer há muito tempo, o que você quer fazer há muito tempo, o que você, sabe, só gostaria de fazer. Pensa naquela versão que você sempre sonhou em ser. Aquela pessoa, sei lá, que lia muito, você sempre sonhou em ser uma pessoa que pinta, ou que escreve, ou que, sei lá, tem um blog, que faz qualquer coisa, aquela pessoa que você idealizou que você seria, começa a colocá-la em prática. Porque ficar só sentado desejando ser aquela pessoa, você nunca vai ser. Você nunca vai estar mais próximo de Deus. Se você só desejar ser mais próximo dele, você precisa sentar e ler a Bíblia, você precisa sentar e orar, você precisa fazer jejum, você precisa fazer um propósito, você precisa estar na presença dele para ser cheio dele, para ter mais dele, mais intimidade com ele.
Só um adendo, está escurecendo bastante aqui, porque o tempo fechou do nada e começou a chover, né, como eu falei. Mas tô aqui com a luz natural, então assim, vocês vão, né, se inserindo nesse climazinho aqui mais escuro e tal, entendeu? A gente continua conversando aqui, tô quase acabando. Mas enfim, sabe, perceber quantas vezes, gente, eu sempre amei ver o céu, ver o sol, ver as nuvens se movendo. E quando eu percebi, eu passava dias e dias sem ver o dia passar, sabe? Sem ver escurecer, sem ver o sol se pôr, porque eu estava ocupada demais com coisas banais, ocupada demais com coisas vazias. E o simples fato de eu estar no mundo presente agora já me faz contemplar mais, contemplar a beleza, contemplar o barulho dos pássaros, que perto da minha janela tem vários. E até isso eu não estava mais vivendo, então eu sinto que eu tô sendo mais intencional na minha forma de viver, eu sinto que eu tô sendo mais presente. E eu sinto que é isso que Deus quer que nós sejamos, sabe? Que nós sejamos presentes nessa vida. Porque só assim a gente consegue ser presente para Ele, ser presente em cada ministério que Ele nos deu, presente em cada coisa que Ele nos entregou. Ele nos entregou como mordomos do nosso próprio corpo, do nosso tempo, da nossa família, das coisas que Ele entregou nas nossas mãos, da nossa profissão. E o que a gente tem feito com isso? A gente tem passado dias e dias vazios, afogados no digital, só visitando o mundo presente, só passando ali pela nossa mãe, pelos corredores de casa. E a gente, quanto tempo tem que você não senta com a sua mãe e conversa? Quanto tempo tem que você não senta e conversa com seu esposo, com seu namorado, com seu irmão? Sabe? Vocês estão juntos na mesma casa, mas vocês não convivem mais, não sentam à mesa para comer juntos, não tem tempo de qualidade juntos. E não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para estarmos juntos, estarmos em comunhão, para sermos dependentes um do outro, conviver um com o outro e louvar em tudo que a gente faz. Então, a melhor forma de a gente louvar Ele, quando a gente vai fazer uma coisa, é estar ali, estar presente, ser completo naquilo ali. Então, realmente, como eu falei, né? Se você for lavar uma vasilha, lave para a glória do Senhor, prestando atenção naquela vasilha, cuidando daquela vasilha, lembrando das refeições que você fez com a sua família. E por isso tem aquelas vasilhas na pia, orando ao Senhor que não falte na sua casa, ou até ir lavando e conversando mesmo com o Senhor, orando, louvando a Ele, sabe? Seja presente, seja intencional, porque senão a gente vai passar essa vida aqui que é tão passageira, tão fugaz, tão rápida, e a gente vai passar em vão, a gente vai passar sentado no mesmo lugar, com os nossos olhos dentro das telas. Eu espero ter te despertado mais um pouco nesse dia. Compartilha com alguém que você lembrou, que você sente que também precisa estar mais presente no mundo real, que você sente que precisa viver de fato a vida. E, gente, é uma delícia. Cada dia eu aprendo mais a viver de forma intencional, a sentir a vida, sabe? Cada coisa, cada textura, cada cheiro, sabe, do mundo presente e que a gente desaprendeu a sentir porque a gente tá tão ocupado com o celular, tá tão ocupado com coisas banais. Então, eu te convido hoje a começar a perceber o seu dia a dia, refaz a sua rotina, ocupa o seu tempo com o que realmente importa e não com rede social, não com coisas que não vão acrescentar em nada, e pense no que você quer deixar, no legado que você quer fazer. E já pensou você envelhecer e você perceber quantas coisas você poderia ter feito e você não fez porque você estava no celular? Você perceber que a minha vida passou e o que eu tenho são várias horas no celular, várias horas perdidas fazendo nada. Enquanto eu tinha tantos sonhos, tantas ambições, tantas vontades, Deus já tinha me mandado fazer tantas coisas e eu não fiz simplesmente porque eu tava no celular. Então, assim, ai, a vida é tão linda, a vida é tão plena pra gente não viver, pra gente não louvar o Senhor em tudo. Esse mundo é tão rico de tanta coisa que Ele deixou pra gente, então, assim, a gente precisa desfrutar e desfrutar de forma presente. Se inscreve para você continuar acompanhando os vídeos por aqui. Também me segue lá no Instagram, que é Ariane Prati. Deixe seu gostei para esse vídeo ser enviado para mais pessoas também. Um beijo, fiquem com Deus.